E aí, rapaziada, tudo bom? Bom, aqui novamente Redmac, assistência técnica em eletrodomésticos. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo, eu tenho aí uns 25 anos, de experiência em manutenção de forno de micro-ondas, sendo que são em torno aí de uns 30 anos de experiência em eletrônica. E mostrando aí um modelo para vocês da Philco, que é bem bonito aí, espelhado. Os fabricantes agora têm investido mais em design de aparelhos, mas aqui, ó, quando eu abro ele, ó, como é que está o estado do aparelho. Ferrugem, pessoal. Ferrugem, a primeira coisa que você tem que analisar na ferrugem é questão aí da extensão dela, o espaço que tem de ferrugem. Obviamente, quando tiver mais espaço de ferrugem, você vai gastar mais lixa, mais tinta, tem que lixar até a lata, não adianta simplesmente passar a lixa lá, jogar tinta, que a tinta vai sair fora. Essa quantidade de ferrugem que você vê aqui tem muito mais ainda, tem alguma que está escondida embaixo da tinta. E não só a extensão da ferrugem, a profundidade também. A profundidade dessa ferrugem, por exemplo, ela já inutilizou o forno. Por quê? Se eu for lixar aqui, seja com lixa, se eu utilizar um esmeril, se eu passar o esmeril aqui nessa lata, vai formar um furo, porque a ferrugem está indo de um lado até o outro da lata, em muitos locais aqui, ó. Você vê que aqui, ó, tá descamando. Bom, o que pode ocorrer com a ferrugem? Vai ocorrer aqueles estalos, estouro, pode até danificar o magnetron. Muita gente sabe, se eu colocar, por exemplo, esse parafuso aqui, fechar o micro-ondas, ligar ele, existe uma possibilidade muito grande de iniciar estalos dentro do aparelho, E porque não pode ser ligado metal, seja alumínio, qualquer tipo metálico não pode ser utilizado dentro do micro-ondas. O pessoal pode perguntar assim: poxa, mas o micro-ondas é feito de lata, Deveria dar um estalo também quando ligasse ele no modo normal. Mas aí entra um papel muito importante, que é essa peça aqui, que é o magnetron, O magnetron ele tem dois terminais aparentes aqui, que vão ligados no circuito eletrônico, mas tem um segundo terminal, que é o aterramento, tá em toda a lata dele aqui, e vai conectado aqui nessa lata do micro-ondas. Conforme ela vai conectada na lata do micro-ondas, ela faz com que a lata do micro-ondas faça parte do circuito. Quando você tem uma ferrugem, por exemplo, o que vai ocorrer? Vai soltar limalhas de metal. Essas limalhas de metal, obviamente, uma vez soltando, estando circulando como essas daqui, ó, elas não vão estar em contato elétrico com o aparelho. Então vai dar o que? Vai dar aqueles estalos, vai dar aqueles estouros. Essas limalhas, elas ficam incandescentes. Inclusive na porta, quando tem muita ferrugem na porta, existe a tendência do plástico começar a derreter, O plástico derrete. Se tiver ferrugem aqui, como esse caso aqui, ó, vai derreter o plástico aqui. Porque aqui já está meio danificado o plástico. Que tipo de pintura e que tipo de recuperação pode ser feita para ferrugem? No caso de furo, eu recomendo a troca do aparelho, tá? Não adianta usar Durepox, não adianta usar araldite, chiclete. O pessoal usa diversas formas para esconder, e daí está simplesmente tentando ludibriar o cliente. Você está tampando o furo ali, tá ficando esteticamente legal, mas a micro-ondas, ela passa pelo furo. A micro-ondas, ela não tem capacidade somente de passar por furos menores que esses daqui da porta, então ela não passa. Por isso que tem essa lata aqui toda perfuradinha, ó, e daqui não é à toa. A micro-ondas, ela tem uma amplitude maior, ela não consegue passar nesses furos. Se fosse um pouquinho maior esses furos, passaria, tá? Então qualquer furo aqui no micro-ondas vai provocar vazamento de micro-ondas. O ideal seria uma soldagem de uma chapa. Isso daí pode ser feito por serralheiro, mas devido aos custos, o melhor é sempre estar indicando o cliente a compra de um novo aparelho, ou se você tiver um aparelho usado, está oferecendo no lugar dele, está fazendo uma troca e aproveitando os componentes do aparelho que ele deixar aí, Tipo de tinta, O pessoal fala assim, tinta para micro-ondas, eu sei que muitas pessoas vão me criticar. Não existe uma tinta específica para micro-ondas, o que existe é uma tinta para forno.
Forno pode ser forno elétrico, forno convencional a gás, um forno industrial, não importa. É que a tinta de alta temperatura. Então, quando se fala forno, tinta para forno e micro-ondas, algumas latas vem escrito tinta para forno, mas é a mesma tinta de alta temperatura. Então não confundam. Não existe uma tinta que suporte especificamente micro-ondas. A micro-ondas ela não vai atuar na tinta. Tinta seca ela não atua. Ela pode atuar na tinta úmida ainda. Se você não deixar secar a tinta ligar, obviamente vai danificar. Mas tinta para micro-ondas é uma tinta de alta temperatura. Eu já pintei várias vezes micro-ondas com tinta normal, sem problemas, pessoal. O único problema que pode ocorrer é aquela pessoa que utiliza para fazer alimentos, que ela vai deixar o micro-ondas ligado aí 20 minutos direto, vai o quê? Vai esquentar a lata. Esquentou a lata, aí vai prejudicar a tinta. Mas hoje em dia a maioria das pessoas usam micro-ondas para aquecer alimento durante 2, 3 minutos, sem problema. Se vai aquecer o alimento vai ficar quente, a lata ela vai permanecer fria, ou no máximo morna. A tinta comum ela suporta temperatura morna, tá? Algumas pessoas ainda utilizam a questão do dourador ou então forno para descongelar alimentos. Aí é diferente, tá? Aí nesse caso tem que ser uma tinta de alta temperatura. Então sempre conversar com o cliente mesmo, porque é uma questão aí de reduzir custos, né? Tinta para alta temperatura, vocês sabem aí que é em torno aí de o que? Em torno de 50 reais, 40 reais. Uma latinha de tinta que você vai conseguir pintar vários micro-ondas aí, você vai pagar 10 reais, né? Ou então, no caso do display, o valor ele muda um pouquinho. Geralmente a tinta de alta temperatura ela vem no formato spray. Uma latinha de tinta que eu utilizo aqui, eu utilizo tinta de pincel mesmo, que é só para fazer pequenos reparos. Então fica essa dica aí para vocês. Não ficar tentando recuperar forno de micro-ondas enferrujado. Tá com ferrugem, dá para lixar. Se ficar na lata, não ficou na lata, furou, já era. Aí não adianta. Aí teria que soldar a chapa. E normalmente eu indico, se o cliente insistir, para ele procurar um ferralheiro, soldar a chapa e depois verificar o defeito do aparelho, né? Então fica essa super dica aí para vocês. Solicitar aí também que se inscrevam no canal para estar recebendo aí novidades. Sempre vou estar postando vídeos. E também deixe o seu like. Quando você deixa o seu like aí no vídeo, não é uma questão aí de ego não, tá? Vocês vão deixar o vídeo mais visível aí para que outras pessoas, quando forem fazer uma pesquisa aí, o vídeo caia, elas possam assistir e acaba ajudando o canal, tá bom? Então não vamos esquecer de deixar o like não, que isso daí até serve como incentivo para que nós colocamos novos vídeos aí no canal. Importante lembrar que aqui, na minha intenção aqui não é aparecer, é estar ensinando, por isso mesmo, aqui somente micro-ondas na sua frente. E é isso aí, pessoal, deixa o seu like, muito obrigado.